Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ser igreja, Senhor. Pelo privilégio que nós temos de ter uns aos outros. Pelo privilégio que nós temos de ter a Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem falado conosco. O Senhor nos tem instruído, Senhor. Temos vivido dias riquíssimos na Tua presença, jejuando, orando, Te buscando. E sabemos, meu Pai, que o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas e para a nossa igreja. Por isso, nessa manhã, nós consagramos este momento na Tua presença e pedimos, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não sei vocês, mas quem aqui gosta de documentário? Documentário. Você gosta de documentário? Então vocês já devem ter visto já. Não está passando aqui, Vitor? Se você puder ver. O Rafinha? Ah, foi. National Geographic. Aí vem aquela voz. O grupo segue tranquilo pela savana. Já viu já? Aí a câmera vai mostrando um monte. Aqui são gazelas, né? Um monte de animal andando. Aí a voz vem. Aí o narrador muda o tom da voz. Aí ele fala. Mas um deles se afasta do grupo. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Quem já viu isso? Aí tem um desviado aqui, né? Estava ali todo mundo junto, feliz da vida. Aí o desviado vai para o meio do mato. Está descansando, porque está cansado, sedentário. Só que alguém está de olho. Alguém está de olho. Só que a pergunta que fica aqui é: quem que o predador vai atacar? Figura A ou figura B? A ou B? Por quê? Pronto, podemos orar e voltar para casa, que a palavra foi pregada nessa manhã. O predador vai atacar quem? Quem está? E aí, meu irmão? Virou janta. Virou janta. Ou almoço, ou café da tarde. Nós sabemos que isso acontece, isso é o mundo animal, né? É algo que é da natureza, cadeia alimentar, é assim que acontece. Só que quando o predador detectou a presa sozinha, quem que ele ataca? Ele não atacou o grupo todo. Mas ele atacou aquele que estava sozinho. E aquele que estava sozinho, que não quis andar com o grupo, não sei porquê, acabou virando prato principal do dia. O predador não ataca o grupo. O predador mira naquele que está isolado. E eu queria ser direto com vocês aqui. Saiba que, espiritualmente, o diabo faz a mesma coisa comigo e com você. Porque ele sabe que um crente, vou usar a palavra crente, um cristão isolado, ele é um alvo muito fácil e ele está muito vulnerável. E é exatamente isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. O solitário é alvo fácil. E o pastor John Mark Comer, no seu livro Praticando o Caminho, eu estou lendo esse livro maravilhoso, ele diz o seguinte: seguir Jesus é um estilo de vida que se forma no nós, e não no eu. O pastor Ricardo Agreste, no seu livro Igreja, Tô Fora, ele deixa algo claro também, que ele diz que o cristianismo, ele não foi projetado para se viver sozinho. E por isso nós temos falado isso esses dias. Eu quero falar com vocês, queria que você já abrir sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19, onde nós vamos aprender que a maturidade e a segurança nossa depende de nós permanecermos ligados uns aos outros e ligados em Deus.
Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler o verso 19 ao verso 25, depois nós vamos estudar esses versos separados. Vai nos dizer o seguinte, achou aí? Diz o seguinte: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, verso 22 diz, entremos, na minha Bíblia, na sua Bíblia diz o quê? Acheguemos-nos, que mais aí diferente? Aproximemos, guarde essa palavra. Com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Verso 23, na minha Bíblia diz, apeguemo-nos. E a sua diz o quê? Como? Guardemos. E por aí vai. Presta atenção, grifa isso na sua Bíblia. Grifem essas palavras na sua Bíblia. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Verso 24, pensemos, e na sua Bíblia diz o quê? Como? Consideremos, e por aí vai. Grifa isso na sua Bíblia também. Em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Verso 25, que você já conhece de cor e salteado. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia já está próximo. Antes de eu entrar aqui na parte mais prática desse texto, só quero criar um pano de fundo para você entender o contexto do livro de Hebreus. Quem foi o autor do livro de Hebreus? O autor do livro de Hebreus é um autor desconhecido. Existem possíveis candidatos para quem tem escrito o livro de Hebreus. Paulo, Barnabé, Apolo, Lucas e alguns outros que consideram também. Mas era um homem que era profundamente conhecedor do Antigo Testamento, e era um homem profundamente conhecedor da tradição sacerdotal judaica. Era um homem que conhecia muito bem, porque o público que ele falava eram cristãos judeus, que provavelmente estavam em situação de perseguição, e estavam sendo tentados, inclusive, a abandonar a sua fé em Cristo Jesus e voltarem ao judaísmo. O tema central do livro de Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo em todas as suas figuras. Nos mostra algumas instituições e nos mostra também no livro de Hebreus algumas alianças do Velho Testamento. O livro de Hebreus ele tem uma estrutura na qual ele foi escrito. E esse livro, primeira coisa, o trecho que nós vamos ler, ele tem 3 exortações, que nós falamos agora. Entremos, apeguemo-nos e pensemos. E aí você tem a sua versão em que diz. E essas 3 exortações, elas estão fundamentadas em 2 verdades teológicas que estão apresentadas no verso 19 ao verso 21. Aonde nos diz, em primeiro lugar, que nós temos acesso ao quê? A presença de Deus pelo sangue de Jesus. Antes, o acesso à presença de Deus era somente pelo Santo dos Santos. Era restrito. O sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar. E mesmo assim, ele entrava com algo amarrado na sua perna, porque se ele estivesse em pecado, ele era consumido ali, depois só puxava o resto dele. Então, o livro de Hebreus nos mostra que agora, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o caminho está aberto a todos nós.
todos nós crentes podemos nos aproximar a Deus com confiança. Você pode falar glória a Deus por isso? E aí ele fala lá, esse acesso é novo. Esse acesso é vivo. Novo por quê? Porque foi recentemente inaugurado. E vivo por quê? Porque é sustentado na ressurreição de Jesus Cristo que está vivo. Essa é a base do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele, do capítulo 1 ao capítulo 10, 18, uma perícope antes do que nós lemos, existe uma parte mais doutrinária. Ele é mais doutrinário. E do verso 19 em diante, inicia-se o que? A parte prática, exortação à fé, exortação à perseverança, exortação aos crentes que estavam recebendo aquela carta. E a segunda verdade teológica que esse livro se apoia é que Jesus não apenas abriu o novo caminho, mas Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós continuamente. A segunda verdade é que nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E a casa de Deus, ela é a comunidade dos crentes, dos cristãos, dos discípulos de Jesus Cristo. E é onde todos nós, por causa do nosso sumo sacerdote, temos acesso à presença do Pai. Não estamos sozinhos. Temos um mediador vivo, ativo, que nos sustenta nessa caminhada. E o nome dele é Jesus Cristo. Essa é a base do livro de Hebreus. Momento merchan. Se você fizer o curso de panorama bíblico, você vai aprender tudo isso. Voltando para a palavra. Esse texto nos mostra 3 razões pela quais nós não podemos viver uma fé sozinhos. Nós precisamos viver uma fé comunitária. Esse texto nos mostra que nós não podemos andar sozinhos. E nos ensina que a fé, ela é comunitária também. Primeira razão. A comunhão fortalece a fé. Então vamos ler de novo. E diz o seguinte: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao santíssimo lugar. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, computador, nem aqui eu estou livre do telefone, misericórdia. Sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Então, o que o autor começa falando para mim e para você? Que por causa do sangue de Jesus, nós temos livre acesso e segura presença de Deus. E isso é uma afirmação poderosa, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, como eu falei antes, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Era restrito. Era totalmente restrito. E agora, em Cristo, todos nós temos acesso ao Pai. Mas o que me chama a atenção neste texto, o convite aqui, ele não faz a uma pessoa. Preste atenção. O convite não é feito a uma pessoa. Aqui não está falando para cada um buscar a Deus do seu jeito. Porque o que vale é o seu coração estar em Deus. Não. O texto nos chama a nós, no plural, podemos entrar
Com coração sincero, podemos, né? Você pode entrar, nós podemos entrar em fé, plena consciência purificada. Aqui nesse texto é usada uma linguagem comunitária. É usada uma linguagem comunitária e é intencional. Porque o escritor aos Hebreus, ele estava sendo intencional naquilo que ele estava ensinando às pessoas. Porque ele mostrava, o que ele quer mostrar aqui? Ele quer mostrar para aquelas pessoas que a fé, ela não se fortalece no isolamento, mas ela se fortalece na prática coletiva. A fé se fortalece na prática coletiva. E vivemos um mundo, em dias, em que as pessoas estão se isolando cada vez mais. As pessoas estão se isolando. Tem gente que não voltou ainda do isolamento da pandemia. Ah não, eu sou da turma do online. Não tem turma do online. Tem a turma que está aqui. E a turma que está aqui está usufruindo da presença de Deus e nós estamos transmitindo. Não existe culto online, existe transmissão da reunião de celebração. E é uma ferramenta maravilhosa para quando você, por um motivo de força maior, não pode estar aqui. Você está viajando de férias, doente. Tá, né, vários irmãos, que eu lembro que o Arthur estava internado lá e mandou a foto do culto para mim, rasgado de cima a baixo, mas estava assistindo o culto. A fé ela é comunitária. A fé ela não se fortalece no isolamento. Aqui nós aprendemos juntos, aqui nós oramos juntos, aqui nós adoramos juntos, aqui nós fazemos o quê? Nós aprendemos a palavra juntos, nós somos exortados, encorajados juntos. E o isolamento, presta atenção, ele enfraquece, sabe por quê? Porque o isolamento visa tirar o crente da comunhão e colocar ele sozinho no lugar. E ele acaba não usufruindo e vivendo isso, a vida comunitária. E você pode até falar para mim, mas eu e Deus estamos bom. Eu quero dizer para você, você pode achar isso, mas se você não estiver inserido no corpo de Cristo, não está bom. Porque vai contra a palavra, vai contra o Evangelho. Não, mas eu tenho meu tempinho com Deus, eu tenho meu devocional. Uma vez eu conversava com uma pessoa e falando, a pessoa não voltou da pandemia, né? Aí foi atrás da ovelhinha, da ovelhinha que, sabe, aquela que fica? Ficou no meio da savana, sozinho, comendo lá um negocinho. Irmão, e aí? Não, estou bem. Estou no meu devocional firme. Igreja? Não. Estou vendo. Irmãos, está perdido. Porque o isolado está perdido. O pastor Carlos Alberto fala direto isso. O isolado, ou já caiu, ou vai, vocês sabem disso. Porque o Evangelho ele é feito para ser vivido em comunidade. O Evangelho é feito para ser vivido com uns aos outros. O Evangelho é uns aos outros. Quando eu me ausento, eu não só estou me prejudicando, veja bem, mas eu também estou prejudicando o meu irmão. Eu estou prejudicando o corpo. Sabe por quê? Porque a sua ausência, ela enfraquece seu irmão. Porque aqui é uns aos outros. E eu preciso de você. Olha para quem está do seu lado. Você pode nem conhecer essa pessoa aí, mas você precisa dela. Já se apresenta para ela, já? Já convida para comer uma pizza, já? Pronto. Agora uma pergunta para você fazer a si mesmo. Você tem buscado a presença de Deus? Você tem valorizado a vida em comunidade? Eu vi a Sônia aqui, Sônia, uma amiga minha, quando eu não era cristão, a gente ia para balada junto. É verdade.
Eu, ela, a irmã dela e mais uns amigos. E aí, ela e minha irmã me levaram para a igreja. Graças a Deus mesmo. Eu aceitei Jesus. Sabe como eu me firmei na fé? Porque estava ela e as pessoas que iam conosco me carregando, me puxando. Não, é aqui, é por aqui, não, é assim que faz. Não, é desse jeito, não, é assim. Não, é aqui. Não, a Bíblia é assim, ó. Não, mas eu não posso ler como... Não, você tem que ler assim, você tem que buscar. Como é que ora? Não, é assim. Porque isso é vida comunitária. O sozinho, ou já caiu, ou vai cair. E a palavra nos mostra vários exemplos. Por exemplo, lá em Êxodo 17, durante a batalha de Moisés, do povo de Israel com os amalequitas, Moisés, ele faz o quê? Ele sobe ao monte com o cajado de Deus. Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, o que acontecia? Israel prevalecia. Mas quando ele cansava, cansa, não cansa? Oi? Quando ele cansava, os inimigos avançavam. O que acontece ali? Arão e Hur, o que eles fazem? Eles sobem e ficam ao lado de Moisés, fazendo o quê? Sustentando a mão. Sozinho ele não conseguia. Ele precisava de alguém com ele. E a palavra diz que sustentou as mãos dele até o pôr do sol. Israel prevaleceu. Israel prevaleceu. Moisés não venceu sozinho. Moisés não venceu sozinho. Ele precisou de pessoas ao lado dele para que ele permanecesse firme. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós precisamos caminhar ao lado de outras pessoas. Nós precisamos viver essa vida comunitária. A vida da comunidade precisa ser vivida por nós. E como nós podemos viver isso? É caminhando junto com pessoas, na célula, no culto, no dia a dia. E a célula não é só na quinta-feira. Eu não sei que dia que é a sua célula, né? Estou usando quinta porque é um dia comum. Minha célula é na quinta. Então, quinta-feira é quando... Não, a célula é todo dia. Porque todo dia é um cuidando do outro, todo dia é um compartilhando as necessidades, todo dia é um apoiando o outro. Entenda uma coisa. Aproximar-se de Deus junto com seu irmão. Nós nos aproximarmos de Deus juntos. É um ato de fortalecimento mútuo. Sem a comunhão, a nossa fé é enfraquecida. E com comunhão, ela se fortalece e ela permanece viva. Além de fortalecer a nossa fé, a comunhão também nos motiva a ser fonte de encorajamento. A comunidade, ela é fonte de encorajamento. Verso 23 e o verso 24 diz: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Verso 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. O autor aos Hebreus aqui, ele nos chama grifei no texto para você. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. E aí ele vai para o verso 24 e diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. O encorajamento mútuo, ele é vital para a vida da igreja. Sabe por quê? Sabe por que nós precisamos desse encorajamento mútuo? Porque a vida cristã, ela não é uma corrida de velocidade. Mas a vida cristã é como uma maratona. Uma maratona não se vence na velocidade. 42 quilômetros, vamos lá, não. Mas ela se vence na constância. Ela se vence, né, em você entendendo que você precisa e você tem aonde chegar.
Não sei quem já correu uma maratona, eu nunca corri uma maratona. O Brito eu sei que já correu, já, né, Brito? Quem que já correu uma maratona? Muito parabéns. Só 2? Ah, Edna, parabéns. Parabéns, irmão, olha só, hein? Eu não cheguei a 40, eu cheguei a 24. Estava junto com o Brito até. Mas você sabe que a tua mente, no meio de uma corrida longa, ela começa a te boicotar? É ou não é? Eu lembro que quando eu fiz a minha meia maratona, que estava junto com o Brito até, falo com o Brito porque é para testemunhar que eu fiz mesmo, tá, irmão? Você fala assim, será? Estava junto com o Brito. Na Maratona Internacional de São Paulo. Eu parei e ele continuou. Que ele fez o percurso completo. Lembro que quando chegou 12 quilômetros, minha mente, de mim para mim mesmo. Para que fazer isso? Você podia estar em casa dormindo agora, domingo. Eu falei, não, vamos lá, vamos embora. Deu 15, tá bom, né? Eu falei, não tá bom não, vamos lá. Deu 16, vontade no banheiro. Aí eu achei um banheiro químico. Parei na fila, fui no banheiro. Oxe. Mas o que eu fiz depois? Continuei. 21, era 24. Pronto, deu meia, pode parar. Falei, não, vou até o final. Sabe que na nossa caminhada cristã é a mesma coisa. Nós enfrentamos fadiga. Nós temos dúvidas. Nós somos atacados. Quem é que é atacado pelo gabiroto? Levanta a mão. Ele ataca mesmo. Somos atacados. Mas quando nós estamos vivendo em comunidade, quando nós vivemos com outros irmãos, sabe o que acontece? Tem irmão que percebe como nós estamos pela nossa cara. É ou não é? Você não está bem, né? Não, eu estou bem. Você não está bem. Como você sabe? O seu olho piscou 3 vezes. Eu te conheço. Como você sabe? Sua boca está meio assim. Mas as pessoas sabem. Porque quando nós vivemos em comunidade, as pessoas nos conhecem. E aí o que acontece? Nós somos encorajados. Ou quando você não está bem, você abre o seu coração, você é encorajado. Eu já vi, irmãos, não foi uma, não foi 2, não foi 10, não foi 20, foram diversas vezes que eu vi células pararem. A reunião da célula parar porque uma pessoa não estava bem. Isso é encorajamento. É no corpo de Cristo que nós recebemos ânimo. Mas além de receber, nós também damos. Nós também entregamos. Uma pessoa que vive isolada, ela perde a oportunidade de fortalecer outro e de ser fortalecida. No livro Igreja Tô Fora, Ricardo Agreste, ele fala o seguinte, que o sozinho, o isolado, é como um soldado no campo de batalha que se afasta da tropa e o que acontece? Ele perde cobertura. E ele perde a motivação de continuar lutando porque ele fica perdido. Agora a minha pergunta para você. Você tem sido intencional para encorajar alguém? Você tem sido intencional? Ou você só espera que as pessoas venham encorajar você? Você tem sido intencional? Sabe qual a grande questão? É que muitas vezes nós somos reclamões. A gente reclama, porque não me liga, porque não manda meu WhatsApp, porque não manda mensagem, porque não curte minha foto, porque não mandou um direct no Facebook, porque eu não estou magoado. Não. A gente reclama, mas a gente não se coloca no lugar de nós sermos também encorajadores. Buscarmos. O discipulado é uma mão de via dupla, ele vai e volta. Ele vai e volta. E quando a gente fica nessa posição do beicinho, sabe o que é isso? Isso chama-se ser consumidor. E nós não somos chamados para sermos consumidores. Consumidores de culto, consumidores de célula, consumidores de oração. Não, o Senhor nos chamou para nós termos reciprocidade uns aos outros.
Encorajar e ser encorajado, abrir o coração, falar, procurar. Irmãos, quando eu não estou bem, sabe o que eu faço? Eu ligo para o meu discipulador. Eu não espero ele me ligar, porque ele não sabe como eu estou. Mas quando eu preciso dele, eu ligo, ele para tudo para me ouvir e orar por mim. E nós vamos aprender isso. Nós vamos ter isso como prática nas nossas vidas. Sabe que, olha só que exemplo lindo, Atos 9, verso 26, verso 27, logo após a conversão de Saulo, o que aconteceu? Os discípulos não acreditavam na conversão dele. O quê? Estou fora. Esse cara aí está dando de X9, está se infiltrando aqui no nosso meio, vocês são bobo. Para com isso. Os outros discípulos não acreditavam. Os discípulos em geral não acreditavam que ele tinha se convertido. Ele poderia ter se sentido rejeitado. Ele poderia ter ficado desanimado. Ele poderia até pensar em se afastar, sabia disso? Mal começou, já se afasta. Mas o que aconteceu? Quem entra em cena? Quem sabe quem entra em cena? Um homem chamado Barnabé. É aí que existe o ponto de virada. Barnabé levou Saulo até os apóstolos, deu testemunho da conversão dele. Barnabé foi literalmente o homem que trouxe encorajamento para Saulo, e era esse encorajamento que ele precisava para continuar. Antes do encorajamento, ele era Saulo. E aquele homem que foi encorajado se tornou Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores proclamadores do evangelho que este mundo já viu. Por quê? Porque alguém investiu nele. Alguém encorajou ele. Alguém acreditou nele. Todos nós precisamos de um Barnabé, irmãos. E detalhe, você também é um Barnabé na vida de alguém. E nós vamos ter isso muito claro. Nós somos de pessoas que não nos ajudem, que ajudem-nos a não desistir. E nós precisamos ser pessoas que ajudem a outros não desistir. Somos chamados a sermos Barnabé. Terceiro ponto. Terceiro e último. Terceira razão é que a vida em comunidade, ela é proteção. Verso 25 de Hebreus 10 nos diz o seguinte: E não deixemos, de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos, como? Como está escrito aqui? Sobretudo, agora que o dia está próximo. Sabe que quando eu leio essa Hebreus 10, 25, muito conhecido nosso, e eu vejo que o fato do afastamento da congregação, das pessoas se afastarem, não é algo novo. Mas é algo que já vem há 2000 anos. Sempre aconteceu. Já acontecia nos tempos bíblicos. Mas aqui nós temos uma coisa que diz: quanto mais, sobretudo agora, que o dia está próximo. Que dia é esse? Que dia é esse? A volta de Jesus Cristo. Quanto mais se aproxima o dia, mais intensa é como é que eu posso falar para você? A oposição que nós vamos enfrentar. Quanto mais se aproxima o dia, mais intenso é o ataque para você se afastar. Quanto mais se aproxima o dia, mais intenso é o ataque na sua mente para que você não esteja reunido como igreja. E aqui ele coloca: não deixemos de nos reunir como fazem alguns.
Alguns aqui já estavam sendo influenciados pelo diabo. E quanto mais se aproxima o dia, mais nós vamos ser pressionados. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que o estar reunido como igreja, nós precisamos entender que o estarmos juntos aqui, nós precisamos entender que quando estamos aqui é como uma fortaleza que a vigilância, uma fortaleza onde há oração contínua, é uma fortaleza onde nós estamos dentro dessa fortaleza cuidando uns dos outros. Baixa um pouquinho o teclado, por favor. Onde nós estamos cuidando uns dos outros. E sabe, meus irmãos, a palavra nos mostra que no grande dia, não é eu, é a igreja. E a igreja é a noiva. E o noivo volta para buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Então a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Nós seremos a noiva. Nós somos a noiva e seremos a noiva que será buscada. Fora da noiva, fora do corpo, você está vulnerável. Fora da noiva, você está exposto. Fora da noiva, você é presa fácil. É por isso que o diabo tenta dispersar o rebanho. Sabe como ele dispersa? Ele não vai aparecer para você com um garfão lá, um tridente, um rabo balançando, né? Aqui assim, ó. Aqui é o rabo balançando, o chifrão vermelho. E aí, meu bom? Tá firme na fé? Vambora? Não. Ele vai atacar a sua mente. Ele vai enfraquecer os seus relacionamentos. Ele vai enfraquecer uns aos outros. Ele vai espalhar fofoca. Ele vai espalhar conversinha. E nisso ele começa a enfraquecer. Não é que é verdade mesmo? Olha só, não é que isso é verdade mesmo? Olha, sabe, pensando bem, eu acho que eu preciso rever. E a gente começa a lançar dúvidas. A gente começa a colocar dúvidas. E nisso, Satanás está ganhando o braço de ferro. Dentro deste contexto, nós estamos protegidos. Dentro deste contexto, o contexto igreja, o contexto onde o reino de Deus se manifesta, a proteção mútua. Isolamento é um terreno fértil para o diabo prevalecer. Isolamento é um terreno fértil para o pecado crescer sem ser percebido. Sabia disso? É um terreno fértil. Porque quando nós estamos fora do corpo, quem vai me confrontar? Quem vai me direcionar? Porque eu saí debaixo da vigilância mútua. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos andar sozinhos. Tiago Agreste, ele fala também de um crente sozinho, andar sozinho num bairro perigoso à noite. De madrugada. Ele pode achar que não vai acontecer nada com ele. Ele pode achar que está seguro, mas é por questão de momentos de acontecer alguma coisa com ele. Nós não podemos andar sozinhos. Neemias 4 nos fala de um povo que reconstruía um muro. Neemias,
conduziam o povo à reconstrução dos muros. Só que é um cenário muito interessante porque não era só um povo reconstruindo, existia oposição, existiam ataques, tinha muita informação acontecendo no mesmo tempo. O que Neemias faz? Neemias organiza os trabalhadores. E ele organiza que metade construía, enquanto a outra metade segurava as armas. E alguns tinham nas mãos a arma e a ferramenta de trabalho. Ninguém trabalhava sozinho. Ninguém trabalhava sozinho. Sabe, meus irmãos? E essa estratégia impediu que o inimigo ali até então achasse alguém vulnerável. E a palavra nos fala que aquelas muralhas foram reconstruídas em quanto tempo? 52 dias. Estamos falando do murinho, que o teu pedreiro fala assim, isso aqui é um dia. Quando você vê, deu 4 meses. Para ele fazer a primeira fiada. E nisso ele já pediu dinheiro 80 vezes. Não. As muralhas lá, eu não tive ainda o prazer, o privilégio de conhecer Israel, mas sonho um dia estar lá. As muralhas, irmãos, elas tinham metros de largura. Pessoas andavam em cima delas. E Neemias reconstruiu aquelas muralhas. Reconstruiu aquelas muralhas. Por quê? Porque havia entre aqueles trabalhadores proteção e mutualidade. Se a comunhão nos fortalece, se o ser comunidade nos guarda e nos encoraja, por que nós nos isolamos então? Por que nós nos isolamos? Tem muito a ver com egoísmo. Nós precisamos abandonar isso, meus irmãos. Para nós, deixa eu só, aqui ó. Congregar não é somente cumprir uma obrigação religiosa. É manter-se coberto de oração e cuidado por líderes e irmãos que percebem suas fraquezas e lutam ao seu lado. Já estava encerrando sem ler essa frase preciosa. Congregar não é só cumprir uma obrigação religiosa. É manter-se coberto de oração e cuidado por líderes e irmãos que percebem suas fraquezas e lutam ao seu lado. Para nós encerrarmos aqui, o pessoal do louvor pode subir. Se você tem vivido afastado, é hora de voltar. Se você tem vivido afastado, é hora de voltar. Sabe que existem coisas que mostram muito sobre o nosso coração. Para nós, quando nós entendemos essa verdade, para nós é valor estar junto com os nossos irmãos. E às vezes o isolado não percebe, mas qualquer coisa compete para ele. O frio, não. O Corinthians, não. Tá bom, o Corinthians até considera um pouco, dá um desconto. Não. Mas nós precisamos olhar para as nossas vidas. E nós precisamos avaliar. Porque aqui, às vezes a gente está só pensando no irmão que não veio, né? O fariseu não veio, adeus falando com ele aqui. Vou mandar o culto para ele. Deus de poder. Não, Deus está falando com você. Esse culto é para ele. Até mandar uma foto para ele aqui. Não, é para você. Porque você foi levantado como encorajador dele. Não como acusador dele. Isso é para você. É para você. Segundo, se você tem vindo aos cultos, mas sem se envolver, só o agente 00 crente, sabe? Aquele que fica escondidinho na dele, não quero falar com ninguém, não quero me envolver com ninguém, não quero olhar no olho de ninguém, me erra e me esquece, não olha para mim. É hora de você se conectar de verdade. É hora de você ser igreja. É hora de você se engajar no corpo. É hora de você abraçar. Falar, isso aqui é minha família da fé.
Isso aqui é minha família na fé. Esse povo, sai mosquito. Esse povo é minha família na fé. É momento de você se conectar de verdade. Terceiro e último lugar. O solitário, ele é alvo fácil. Mas quem caminha junto é fortalecido, encarado e protegido até o dia de Cristo. Amém. Para encerrar, quem que você é nessa figura? Quem você é nessa figura? O Tiago? Ou o Gabriel? Não, baixa a cabeça aí vocês. Deixa eu ficar no meio aqui. Eita! Quem é você nessa figura? Ou desviado aqui? Quem você é aqui? Saiba que tem alguém à espreita, esperando para te tragar. E onde você está? Talvez você está aqui, está aqui, ó. Tô na minha fé, no meu momento. Tô assistindo o culto aqui debaixo do cobertor. Tá frio. Não quero ir na cela, não quero ir no culto. Tô magoado. Tô chateado com o pastor, fiz festa do pastel, eu tô de regime, fiquei magoado com a igreja. Tô magoado com a igreja. Tô magoado. Não gosto que o pastor lá é corintiano, eu sou palmeirense, eu tô magoado com eles. Não gosto porque, eu não gosto do... Só que eu tô homem hoje, igreja machista. Cadê as mulheres dessa igreja? Não gosto dessa igreja. Ou você está aqui abraçando os desafios, abraçando tudo, caminhando. Mas esse irmão aqui, ele é tão chato, mas eu amo ele, eu vou orar por ele. Olha aqueles irmãos apressadinhos, nem espera que eu estou aqui atrás. Mas eu vou correr atrás dele, eu vou ver o que está acontecendo com ele. Sabe que ele está querendo se isolar? Sabe que ele está com algum problema comigo? Então, onde você está aqui, meu irmão? Onde você está aqui? Tem gente que acha que está, mas não está. Nós precisamos achar o nosso papel. E nos engajar. Fique de pé. Vou fazer um...